Hoje nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença progressiva do cérebro relativamente comum em pessoas a partir dos 65 anos de idade. Passeio na praia. As sensações que ficam gravadas de grandes eventos da vida. Ou dos pequenos detalhes do dia a dia. Aqueles que nos guiam pelo cotidiano. Que nos ajudam a ser quem a gente é. As curvas do rosto de quem amamos. Nomes, senhas, segredos, músicas. O livro favorito, onde guardamos as chaves. Memória. Um substantivo. Para o Alzheimer, um sinal. É a ferramenta que dá início a grandes movimentos ou a pequenas ações que significam muito. O que nos difere de outros animais. É o que a gente usa para buscar a paz, para pedir ajuda, oferecer carinho, nos perder e se encontrar. É com ela que selamos as relações. Promessa também significa palavra. Palavra. Substantivo feminino. A população está envelhecendo, né? Então a sobrevida aumenta, a vida média dos brasileiros aumentou bastante, né? Mas começam as doenças da terceira idade. Uma delas é o Alzheimer, não é isso? Está aumentando muito a incidência, né? Tem aumentado à medida que a população envelhece, como você disse. Não há indício de que a doença esteja sendo mais frequente do que era no passado. O problema é o envelhecimento realmente da população. Em alguns países até houve uma diminuição da incidência. A palavra Alzheimer vem do neuropatologista que descreveu a doença, Louis Alzheimer, né, um alemão, e ele fez a descrição dessa doença lá por 1907, mais ou menos. Ele publicou os resultados. E ele justamente identificou, né, essa neuropatologia, né, essas alterações que acontecem no cérebro, que ele já viu naquela ocasião, de uma pessoa de 50 e poucos anos, porque naquela ocasião, ter os sinais que a gente conhece de demência, né, era mais raro acontecer nessa idade. Diagnóstico. Calil, existem duas questões aqui. Uma é o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é quando o indivíduo começa a apresentar problemas cognitivos, principalmente memória e dificuldade de memorização. Começa a esquecer as coisas. Tem testes que se faz para verificar se está dentro do esperado para a idade, porque com a idade há um declínio da memória também. Entretanto, hoje existe uma tendência muito grande de diagnosticar a doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer começa 20 anos antes das manifestações clínicas. Se eu começo, como você falou, começa a aumentar a incidência com 65 anos, uma pessoa, a doença começou com 45. A doença começou lá atrás. Existem alguns exames que estão sendo propostos para diagnosticar precocemente. Acontece que o diagnóstico precoce não modifica o prognóstico, porque
porque nós não temos um tratamento. A gente sabe onde a doença começa e por onde que ela caminha. Então, com métodos de imagem cerebral, como ressonância magnética ou PET scan, é possível buscar indícios de anormalidades em estruturas cerebrais que a gente sabe que na doença de Alzheimer são acometidas. Quando você tem uma síndrome clínica compatível com a doença de Alzheimer e achados de imagem, de ressonância ou de PET-CT que corroborem aquela hipótese diagnóstica, então você estabelece um diagnóstico um pouco mais consistente de doença de Alzheimer. Nos dias de hoje, resultado de décadas de pesquisa, foram introduzidos na semiologia clínica a utilização dos biomarcadores. Biomarcadores são amostras obtidas a partir de secreções de sangue ou de líquor, o líquido cefalorraquidiano, onde você pode buscar algumas proteínas que estão anormalmente representadas na doença de Alzheimer. Na verdade, o PET-CT ele é um exame geral. Na realidade, ele não detecta a doença de Alzheimer. Ele detecta, na verdade, um dos substratos histológicos mais encontrados ou predominantemente encontrados em pacientes que têm demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, que é o depósito dessa proteína anômala, chamada proteína beta-amiloide, que formam as chamadas placas senis e que corroboram e participam no desenvolvimento da demência de Alzheimer. Na verdade, é um dos exames mais precisos, principalmente naquela circunstância onde o neurologista, o geriatra ou o psiquiatra tem uma dúvida se o paciente realmente tem a doença de Alzheimer. Tem que ser um cuidado extremo. Como utilizar, de que forma utilizar e para quem indicar esse tipo de exame. Por isso que nós só aceitamos fazer esse tipo de exame se vier com uma carta e com um questionário muito bem justificado pelo clínico. Caso contrário, a gente não pode fazer esse procedimento. Oferecer atenção. Estar ao lado de quem precisa do nosso olhar mais atento e paciente. É ter zelo, requinte, prudência. Esquecer que existe um mundo lá fora e, durante o tempo necessário, viver um mundo que não é seu e talvez nem do outro. Um mundo novo, misterioso. Preservar é uma das raízes da palavra cuidar. Cuidar. Verbo. Receber o diagnóstico de Alzheimer da minha mãe foi uma dor muito grande, né? Porque quem você ama, assim, qualquer tipo de doença, né? Então, é um momento da vida que a gente, na ordem natural das coisas, da vida, a gente vai passar. E isso faz com que você comece a criar balanços da sua vida, da sua relação com a sua mãe, com seu pai. Então, acaba que você, nesse momento, você começa a reavaliar quais são as suas prioridades na vida. Eu acho que o fato de eu ter largado, parado, interrompido, vamos dizer, algumas coisas, né, no começo, pelo fato de eu ser filho único, para mim não é, eu tento tirar um pouco um lado que parece uma coisa heróica, que para mim é uma obrigação de filho, é uma gratidão, uma retribuição, um amor mesmo, né? Num momento quem te deu tanto amor, né? Quem te criou, quem te ensinou tudo na vida precisa de você. Aí eu resolvi voltar para Santos, para a casa dela. Porque ali ela via as coisas dela, o quarto dela, tinha o meu quarto. Falei, mãe, aqui é o seu quarto, aqui é o meu, tamo junto, não se preocupa, né? Tá tudo bem e tal. Uma decisão que Deus me iluminou, porque logo depois veio a pandemia, se eu tivesse colocado ela em algum lugar, alguma coisa assim, eu também não veria ela. Foram 2 anos
E que foram 2 anos, na verdade, também lindos, porque é um pouco essa aceitação, essa humildade. E entender que é isso que você vai passar, se a genética, a sorte, se Deus e sei lá o que, né, te levar aos 80, tal, você vai precisar de ajuda. Meu dia a dia com a dona Rosalinda foram dias bem diferentes, porque as fases do Alzheimer vai variando e você próprio também vai entendendo tudo, né? Então no começo foi um cuidado muito intenso no sentido disso de dormir juntos e na esperança do medicamento equilibrar as coisas. Você começa a morar de novo com a sua mãe, né? Com 55 anos, e é engraçado porque tem um pouco isso do Alzheimer, que a memória, né, do passado, toda a coisa de ser mãe, ela continua intacta, né? Outras coisas é que vão ficando mais... É a memória recente, né? Mas a gente não vai almoçar? Não, mas a gente almoçou. Eu digo, fazia 2 horas e a gente vai almoçar. Não, mas eu tô com uma fome e tal. Aí você apreta, tá bom, então eu vou fazer uma comidinha pra você de novo. Aí eu pego o prato. Aí ela dá 2 e ela fala, ai, tô cheia. Claro, já tinha comido. Aí você vai entendendo, não, vamos embora, eu quero sair, tem uma festa para ir e tal. Aí no início você fala, não, mas não vamos sair e tal. Aí depois você vai ter, tá bom, vamos pra festa. Aí você pega, desce, dá uma volta no quarteirão como se estivesse indo pra festa. Aí, ai, mãe, vamos pra casa, tô cansado, vamos embora, vamos pra casa. Aí volta, pronto, parece que foi. Então era assim, eu fazia tudo, eu limpava a casa, fazia comida, compras, arrumava ela, dava banho, vestia. A gente teve uma relação mãe e filho desde o início, muito eu e ela. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade, então minha mãe que me criou, realmente. Tinha momentos assim que teve muita reprise de novelas que eu fiz na pandemia, né? Aí ela falava assim, olha lá o Alexandre, tava passando, sei lá, Avenida Brasil, né? Olha lá o Alexandre, que viu o Alexandre? Já não meu filho. Ela me olhava pra televisão, olhava. Quem lida no dia a dia com pessoas que não se lembram do que foi dito, tá certo? Negam que tenha sido dito aquilo, porque eles não lembram que aquilo foi dito. Lidar com pacientes com essas dificuldades exige uma capacidade enorme do cuidador. Então, eu me lembro há algum tempo assistindo uma aula, um professor projetou uma figura de um casal de idosos, e perguntou para a plateia, quem vocês acham que é a pessoa com Alzheimer aqui? Era um casal. E todos nós, especialistas no assunto, né, porque era um congresso de especialistas, ficamos olhando para verificar se pelo olhar, pelo jeito, a gente identificava, pela foto, quem era o paciente. E ele falou assim, os dois. Não os dois têm doença de Alzheimer, mas um tem doença de Alzheimer e o outro convive com uma pessoa que tem doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer ocorre para os dois. Existe a necessidade de um plano nacional de demência e nós estamos envolvidos nisso. O governo está pensando nisso. Em muitos países existem já programas assim. O Brasil está se preocupando com isso e está criando programas nacionais para ajudar as famílias, os pacientes e os familiares portadores de demência. Né? Aqui no Hospital das Clínicas nós temos grupos de atenção psicológica aos cuidadores. Pessoas que se reúnem com, digamos assim, a facilitação de um psicólogo, um profissional da área, para que possam conversar, possam verificar outros problemas que outras pessoas enfrentam e como solucionaram, ou possam simplesmente compartilhar suas angústias e emoções e se sentir amparados. Em relação à medicação? Bom, existem medicamentos sintomáticos, né, que melhoram um pouco a atenção, a memória, a gente utiliza isso.
Se você passa horas na internet procurando respostas sobre a sua saúde, é melhor ligar para Quê? O plano de saúde desenhado para cuidar sempre de você. Na Quê você encontra médico de família, rede de excelência, atendimento 24/7 via app e foco na promoção da sua saúde. Quê Saúde, um plano de saúde para cuidar de você. O agronegócio está no centro do debate econômico mundial. Uma atividade que move mais de 2 trilhões de reais por ano no Brasil. A CNN acompanha de perto esse segmento, com informações exclusivas, as análises e os destaques reunidos em boletins durante a programação. CNN Conexão Agro. Conexão Agro. Apoio Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Produtor, empresário e divulgador do Brasil, Condzilla. Um conde. O conde do funk. Não é só porque a gente vem de quebrada que a gente tem que consumir conteúdo ruim. Tem alguma coisa que te dá orgulho do Brasil? E tem alguma coisa que te dá vergonha? Gostei dessa pergunta, cara. Quanto mais frio o tempo, mais doce a uva fica. Então, brasileiro é meio isso, né? Dentro de todas essas adversidades que a gente vive aqui, a gente consegue se reinventar. Olhares Brasileiros, com Abílio Diniz. Hoje, 21h, na CNN Brasil. O que a gente brinca que o elixir da vida é o exercício, né? Os antigos falavam que a saúde está nos seus pés. Então, é caminhar, que são a prevenção de doença cardiovascular. Não é a mesma coisa? Controlar a hipertensão, diabetes, o colesterol, caminhar. Então, quer dizer, se tiver essas medidas de prevenção, você vai diminuir a incidência de outras doenças, inclusive o Alzheimer. Existem evidências de que a atividade física aumenta em determinados fatores, que são fatores de crescimento neural. E a atividade física faz isso. Existem algumas substâncias que poderíamos chamar de hormônios, que são liberados na circulação. Existe uma substância chamada irisina, que é muito estudada aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e essa substância aumenta com o exercício físico e tem um efeito protetor sobre as células do sistema nervoso. Existe muitas vezes uma postura, mesmo da classe médica, de que não há o que fazer, mas não é verdade. Tem o que fazer. Tem o que fazer e tem que fazer cedo. Uma das minhas linhas de pesquisa é sobre o efeito da atividade física na cognição, né, na memória. Então, meu doutorado mesmo foi com exercícios resistidos, exercícios de musculação, e a gente comparou um grupo que fez com outro grupo que não fez, e houve melhora, né, da memória de pacientes com uma pré-demência, que a gente chama aí do comprometimento cognitivo leve. A gente vai iniciar uma pesquisa em breve também sobre exercícios realizados com realidade virtual, né, em idosos com comprometimento cognitivo leve. Na doença de Alzheimer, os benefícios da realidade virtual, principalmente a realidade virtual imersiva, né, por meio do óculos, a gente consegue muitas vezes postergar os declínios cognitivos. Então a gente tem muitos jogos que estimulam a atenção, a concentração, o processamento, o tempo de reação, que são domínios que se declinam na demência, né? Nós sabemos que a demência ela é degenerativa, ela não tem cura, porém a gente pode minimizar esse período, né, de declínio desses domínios. A pessoa coloca esse óculos, ela sai do ambiente, né, que se encontra e entra totalmente num ambiente virtual, né? E daí aí são dadas tarefas para a pessoa fazer nesse ambiente virtual, né? Então isso, é claro, não precisa ter um treinamento, né, e fazer progressivamente a dificuldade das tarefas para a pessoa se acostumar.
né? Mas dá para fazer um programa mesmo com jogos que estão aí no mercado. O que precisa é um terapeuta, né? No caso, é uma fisioterapeuta, né? Com uma especialização, já tem um mestrado e um doutorado pesquisando nessa área. E ela, utilizando esses jogos que já existem, ela consegue ver o que a gente quer melhorar. Eu quero melhorar a atenção com esse jogo. Eu quero melhorar a dupla tarefa, a atenção em duas tarefas ao mesmo tempo. É uma doença da terceira idade ou pode acometer pessoas mais jovens, na faixa dos 50 anos, dos 40 anos, que seja? As formas que nós chamamos de pré-senis, antes dos 60, antes dos 65 anos, são raras. Elas não constituem, não chegam a 1, 2%. Em relação à medicação? Bom, existem medicamentos sintomáticos, né, que melhoram um pouco a atenção, a memória, a gente utiliza isso. Medicamentos que possam modificar a evolução, a progressão da doença, existem inúmeros estudos sendo realizados, ensaios clínicos. E por duas razões existem esses estudos. Primeiro, porque existe um conhecimento bem razoável sobre qual é o mecanismo que está levando a doença de Alzheimer. Já existe esse conhecimento. Então, existem drogas, fármacos que poderiam modificar esse processo. Esse é o primeiro. O segundo, como é uma doença muito frequente, existe interesse, um grande interesse da sociedade de tratar. Claro. E existe interesse das companhias farmacêuticas de desenvolver um produto desse. Eu tenho a impressão, né, que isso vai mudar a história da humanidade, sabe, Calil? Porque na medida em que o indivíduo envelhece, a experiência dele é algo formidável para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo envelhece e vai perdendo a sua capacidade cognitiva. E a principal causa é a doença de Alzheimer. Se a gente puder deter essa doença, impedir que ela se desenvolva, nós vamos ter cada vez mais indivíduos envelhecidos com a memória, com a sabedoria acumulada ao longo da vida. Isso pode mudar a vida da nossa sociedade humana. Depois de um hiato de vários anos, sem nenhuma nova droga sendo apresentada para tratar a doença de Alzheimer, o que nós temos hoje são drogas que utilizamos há mais de 15 anos, os inibidores das colinesterases e a memantina. Finalmente foi aprovado pelo FDA uma nova droga com um pressuposto de ser um fármaco com ação biológica, uma droga anti-amiloide. Ela tem como objetivo remover os excessos de amiloide cerebral. Essa droga em questão, chamada aducanumab, é uma droga que foi aprovada pelo FDA, uma aprovação que teve algo de controvérsia. Havia, digamos assim, elementos contrários à aprovação, outros elementos favoráveis à aprovação, mas o fato é que ela foi aprovada e foi submetida à análise da Anvisa aqui no Brasil. Ainda não há um resultado sobre essa submissão, mas foi rejeitada no Conselho que avalia a aprovação de medicamentos na Europa. Então, não é uma decisão muito fácil, né? No meu ponto de vista, o pressuposto de uma droga biológica anti-amiloide é válido. O que se tem que se desenvolver e melhorar é válido para quem? Quem são os pacientes que vão se beneficiar com esse tipo de intervenção? É muito maior do que uma promessa, porque demanda uma ação. Estar quando marcado no local e hora, seja qual for o local, seja qual for a hora. Seja debaixo de chuva ou de um sol escaldante. A ação é estar, sem falta. Acordo e responsabilidade são algumas definições da palavra compromisso. Compromisso, substantivo masculino. Eu nasci na Suíça, vim aqui para o Brasil com 22 anos, onde eu conheci depois ela.
ela, desde o início, cuidava da família, cuidava de tudo. Nós percebemos que, aos poucos, ela estava atrapalhada. Mas, realmente, percebemos só no dia do aniversário de 50 anos do nosso casamento. Aqui é tudo viagem. Nós tínhamos combinado de comer num restaurante. E, como de costume, eu deixava ela lá em frente do restaurante e guardava o carro num lugar adequado. Quando volto, não está mais lá. Ela foi andar numa direção que desconhecíamos. Quando veio a nossa turma, corremos atrás e, por sorte, achamos ela. Aí, realmente, chegou o dia que sabíamos que era uma coisa mais grave, Alzheimer. Demorou muito tempo nesse estágio inicial. Não tinha uma perda de repente. A perda de repente veio depois no acidente. Aí agravou direto. Uma queda brusca. Depois do acidente, ela não queria mais andar. Ela simplesmente tinha esquecido o jeito como andar. A partir do momento que a minha mãe foi institucionalizada e a gente procurou, né, uma instituição com poucos moradores, né, diferenciada, a partir daí, meu pai e eu fizemos um pacto de não abandoná-la no seguinte sentido, né, porque deixar uma instituição não quer dizer abandonar, mas que a gente ia estar muito presente para que ela não se esquecesse da gente, né. Eu sento aqui, nesta mesa, nesse recinto aqui, e falo com ela. Aí, quando ela estava bom, jogávamos bola, jogava bola também com os outros. Tinha uns pacientes aqui que gostavam de jogar bola, eram muito bons, inclusive. A gente jogava de um para o outro, vários métodos, não? E divertia um pouco elas. Eles precisam também de diversão. Agora já passou esse período, ela não joga mais a bola de volta. Ela pode, no máximo, dar. Durante nossa vida, a gente pode fazer muitos exercícios para nossa memória, pensando em prevenir, né? Tem algumas coisas que eu acho que são, assim, fundamentais e as pesquisas mostram isso. Então, manter o cérebro ativo com leitura, né? Aprendendo uma nova língua, aprendendo novas coisas, fazendo um novo curso. Ah, não sei ler e escrever? Quem sabe você faz uma alfabetização? Ah, eu só estudei e não fiz faculdade. Faça uma faculdade, né? Então, coloque o cérebro para funcionar. A outra questão é em grupo. O ser humano, precisa viver em grupo. E quanto mais relações a gente tem, relações sociais, relações afetivas, mais a gente exercita a memória, né? Porque você vai contar o que você fez, você vai contar o que livro você leu, que programa você assistiu, né? Isso está ali constantemente trazendo aquelas vias cerebrais funcionando bem. Então, viver em comunidade e colocando o cérebro para funcionar com várias atividades, tem inúmeras atividades e o ideal é que sejam bastante diversificadas. A melhor forma de agir diante dessa possibilidade de Alzheimer é não ter medo do diagnóstico. A melhor defesa que a gente tem contra a doença de Alzheimer é a gente se organizar o quanto antes em direção do tratamento e ajustando o tratamento nas diferentes fases da doença. Não adianta fugir porque ele vai se impor.
Então é importante encarar isso abertamente. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Os games estão moldando o comportamento em várias áreas. Consumo, educação, negócios. O mercado de games hoje já movimenta mais de 180 bilhões de dólares ao redor do mundo. E a gamificação, que é o método de etapas e recompensas, virou estilo de vida e modelo de negócio. As marcas já mudaram bastante o entendimento desse ecossistema. Hoje a gente já vê diversos players no mercado já faturando alto. Tem toda uma economia abrindo e um mar de oportunidades sendo alavancado por esse segmento. Projeto Upload, hoje, 10h30 da noite. Projeto Upload. Apoio. Aluguel Cielo. Mais para você, ideal para o seu negócio. Amazon. Seu negócio voa. Então, pelo que você está falando, se eu tenho 45 anos e provavelmente já tenho o diagnóstico de Alzheimer e não estou assintomático, é melhor nem saber isso. Porque a minha vida vai... Na verdade... Porque a vida vira um estresse, né? Porque na verdade, imagine eu 45 anos, ativo, jovem, você tem Alzheimer. Nós não fazemos isso, né, como médicos, mas do ponto de vista científico, de pesquisa, se for possível detectar pessoas que não têm nada e começar um tratamento... Muito melhor. Aí, esse é o futuro. Sim. Quer dizer, porque a prevenção começa muito mais ativamente. Ah, sim. Você pega um paciente com 45 anos e fala, olha, você tem Alzheimer, você vai desenvolver durante a vida, você tem que se cuidar. E aí você, obviamente, minimiza o dano. Mas isso pode ser feito com pesquisa, pessoas que têm, por exemplo, familiares com doenças de Alzheimer que queiram participar de um estudo dessa natureza. Mas vai ser o único jeito, no fundo, da gente conseguir um tratamento. Fundamental para entender o significado de uma conversa, uma resposta, um conselho. Nos ajuda a compreender a essência e o contexto daquilo que estamos vivendo. Nos prepara para enfrentar o futuro. Nos explica o que foi o passado e o que nos tornamos. Sentido é uma das definições da palavra sinônimo. Sinônimo. Adjetivo substantivo masculino. Porque se você tem mais sinônimos, quando você não lembra de uma palavra, você lembra da outra. Ao passo que alguém que não aprendeu muito, não estudou muito, não teve essa cultura desenvolvida, uma das coisas mais importantes é isso. Por que está diminuindo a incidência de demência nos países escandinavos, por exemplo? Porque está aumentando a escolaridade, estão mais preocupados com a dieta, estão mais preocupados com os treinos cognitivos, manter-se ativo, diminuir o isolamento social. Isso tudo faz com que diminua a incidência das demências. Nós precisamos fazer isso. A melhor forma de agir diante dessa possibilidade de Alzheimer é não ter medo do diagnóstico. A melhor defesa que a gente tem contra a doença de Alzheimer é a gente se organizar o quanto antes em direção do tratamento e ajustando o tratamento nas diferentes fases da doença. Não adianta fugir porque ele vai se impor. Então é importante encarar isso abertamente. Depois que você descobriu o Alzheimer, como é que é a sua rotina, o seu dia a dia hoje? Eu faço meus exercícios de manhã, à tarde, que é andar, eu faço meus cadernos, eu tenho a minha terapeuta ocupacional uma vez por semana, que eu tenho meus exercícios.
Mamãe, você lembra o que está chegando? Você acha que dá para esquecer? Você só fala nisso no meu ouvido. Casamento, o vestido, os convites, a festa, as flores, a comida. Gente, no dia do casamento eu vou estar exausta. A minha mãe, ela começou a esquecer algumas coisas. E ela vinha sempre com algumas desculpas. Eu tô muito cansada, não dormi direito. E aí eu falei, mãe, vamos ao médico para fazer alguns exames, para ver como que a senhora está, né? Não falei do que eu desconfiava, que ela estava com Alzheimer e tudo. E aí foi o ponto de partida. Quando descobrimos o Alzheimer, eu ainda demorei uns anos para, sabe assim, cair minha ficha. Acho que a minha mãe, ela é bem mais resolvida nesse aspecto do que eu. Para mim ainda é muito difícil, porque eu fico pensando, como é que vai ser o futuro? Quando será que ela não vai saber quem eu sou? E aí minha terapeuta sempre fala, calma, é um dia de cada vez, não queira passar por todas as etapas, assim. Então, para mim é muito difícil. Eu lembro que você sempre gostou, né, de pintar, desenhar, mexer com tintas. Ela me relaxa tanto, ela me dá tanto prazer. E é uma hora que eu viajo, sabe? Eu tô pintando, mas às vezes eu me transporto para um lugar lindo que eu já conheci, para as minhas viagens que eu já fiz, mas tô pintando. Então é muito gostoso. Às vezes a pessoa fala, nossa, você tem Alzheimer, com aquela cara de nojo, que dá a impressão que é contagioso. E eu falo, tenho sim. E eu estou aprendendo a me conhecer mais, estou aprendendo a encontrar a felicidade dentro de mim, que a gente só procura a felicidade fora. Não, a felicidade está dentro da gente, a gente que tem que proporcionar as visões bonitas que a gente vê. Tudo bem, o mundo está se arrebentando e tudo, você participa desse mundo, mas você tem que ver a felicidade que tem ao seu redor também, com as outras pessoas e comigo mesmo. Eu sou uma pessoa feliz que tenho Alzheimer. Tenho muito orgulho disso. Há esperança, mesmo onde não exista alguma. Pode ser algo quase etéreo, como a fé, como algo bastante contundente, como uma opinião. Pode ser somente uma presunção, mas também um conceito. Acreditar na memória de tempos bons, cuidar para que a razão não ultrapasse a vontade, reforçar o compromisso para que ninguém mais esqueça uma só palavra. Crer. Verbo. Não é uma causa perdida, porque mesmo uma pessoa com demência, que muitas vezes tem uma capacidade muito reduzida de entender o que está acontecendo, tem um lampejo de lucidez, um lampejo de reconhecimento ou de um afeto que aparece que traz uma riqueza muito grande. Todas as possibilidades de prevenção que existem hoje, que pode postergar o início, devem ser implementadas. Eu acho que falta um pouco dessa cultura das pessoas, sabe? Se cuidarem, não porque querem ficar bonito fazendo exercício, querem ficar mais atraentes, tem que pensar na atividade física como prevenção de doenças, na atividade intelectual como prevenção de doenças, na manutenção da pressão, do colesterol, da capacidade auditiva, enfim, tudo isso para você ter quando envelhecer bem.
gente também está muito aqui para dialogar com pessoas que estão passando por essa situação agora, né? Ou mesmo que passaram, porque às vezes a gente se sente muito sozinho, né? A música é muito importante. Eu colocava música para mim. O meu Instagram praticamente é em homenagem a tudo que a gente ouviu e de músicas e que ajudou ela muito. Às vezes ela estava numa coisa que eu não lembrava de muito, ficava para achar uma palavra, para não sei o quê. Botava uma música do Roberto Carlos, pronto. Era a letra inteira cantando. E um pouco isso, tentar não corrigir. Tentar não querer que a pessoa seja o que ela não é mais. Porque isso só vai fazer mal para você mesmo. E é isso, aproveitar. Aproveitem, papai e mamãe, enquanto estão aqui. Como vocês viram no programa de hoje, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva do cérebro, relativamente comum em pessoas a partir de 65 anos. Não espere que os sintomas apareçam, haja preventivamente. A atividade física, a vida saudável e o exercício regular do cérebro são fatores que protegem contra o desenvolvimento da doença. Se você ou um familiar apresenta sinais de perda da memória recente, confusão mental ou dificuldade de realizar tarefas habituais, procure ajuda médica. Remédios promissores estão sendo estudados e existem muitas formas de ajudar você e seus familiares a lidarem com a doença. A participação ativa da família e a criação de uma rede de proteção dos cuidadores pode fazer toda a diferença na qualidade de vida sua e de seus familiares. Mãe, você lembra daquela época, quando eu era bem pequenininha, que você sempre cantou para mim? Mas eu sempre achei engraçado que você não cantava para mim músicas de niná só. Você gostava de cantar músicas da sua época mesmo, Ivan Lins, Maria Bethânia. E outras músicas que eu cantava muito para todos os meus filhos era assim, musiquinhas em alemão, que eu fui criada por uma Fraulein alemã. Então eu cantava Hänschen klein, Gitarrlein, in die Welt hinein, Stock und Stut, Steinen gut, in die Wohlgemut. Dachte Mama weinen, ach kann ich Hänschen mehr, da besen, just das Kind, tá ficando emocionada. Hop, 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 Pferdchen lauf Galopp, laufe über Stock und Steine, aber bricht nicht die Beine. Hop, 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 Pferdchen lauf Galopp.